Tudo jóia, pessoal? Tudo jóia? Aqui é Juliano, de novo para mais uma conversinha, mais um papo rápido sobre ultrassonografia Point of Care em sala de emergência. A nossa conversa ela vai ter que ser um pouco mais rápida mesmo, porque eu estou de plantão, né? E atendendo pacientes em insuficiência respiratória, como atendemos hoje, usando a ultrassonografia Point of Care para quê? Para fazer diagnóstico diferencial. Então, esse é o nosso objetivo, é trazer para essas conversas aqui um pouco do diagnóstico diferencial que é possível de fazer usando a ultrassonografia. Durante essa semana, ao longo dessa semana, eu tenho falado um pouco sobre ciência respiratória e uso de ultrassom, e o que eu trouxe hoje para a gente conversar é como é que a gente faz, como é que a gente usa a ultrassonografia para fazer diagnóstico diferencial de um paciente em insuficiência respiratória, levando em consideração dois grandes grupos etiológicos: o paciente úmido, dito úmido, né, a ultrassom, paciente com gesto, e o paciente seco, o paciente com DPOC principalmente. Então, como é que a gente pode usar a ultrassonografia para diferenciar esses dois grandes grupos de pacientes e, em última análise, para tomar conduta, tá? Ao mesmo tempo que eu estou conversando com vocês aqui, eu estou gravando os slides dessa nossa conversa. Então eu vou colocar esses slides no canal do YouTube, para quem quiser assistir depois, e também no canal do Telegram, do grupo Point of Care, Nexus Point of Care. Então quem tiver interesse depois de assistir essa mesma conversa, mas com as imagens que eu vou estar falando, tá? Vai lá no grupo, no canal do YouTube, Nexus Point of Care, e procura lá essa aula, tá? Diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória aguda, usando ultrassom, dois grandes grupos de etiológicos: edema agudo pulmonar, paciente com gesto, e o paciente seco, com DPOC. A ideia aqui é a gente falar, então, o que são os principais pilares do diagnóstico etiológico do paciente quando a gente está atendendo em sala de emergência e que tem insuficiência, que chega em insuficiência respiratória aguda. Uma boa anamnese, um exame físico, junto com parâmetros hemodinâmicos e propedêutica complementar conforme o caso em questão, certo? Que é o fato? Seja no intra, seja no pré-hospitalar, realizar uma boa anamnese nem sempre é algo tão viável assim, nem sempre é fácil, nem sempre nos permite extrair tanta informação. O exame físico, seja no intra, seja no pré-hospitalar, ele também nos deixa muitas vezes na mão. Os sinais e sintomas apresentados pelo paciente com insuficiência respiratória, dentre as principais patologias do ponto de vista de frequência, eles são muito parecidos, tá? Então, muitas vezes, a gente examina, a gente consegue conversar com esse paciente, consegue auscultar, fazer uma palpação, uma percussão. Quem que... Paps, eu vou tentar te chamar, cara. Vou tentar te chamar aí, tá? Deixa eu dar uma conversada aqui. Vai mandando mensagem e eu vou tentando responder. Pessoal, fiquem à vontade para eventualmente fazendo perguntas, tá? A gente tem um pouco menos de 1 hora para estar nessa live aqui, mas eu acho que dá para a gente ir respondendo alguma coisa. Passis Rodrigues, tá? Vai mandando uma mensagenzinha aí que eu vou tentando falar aqui e responder, tá joia, carinha? Tô no plantão, então não posso me demorar muito aqui nessa nossa conversa. Então a probabilidade complementar ela vai depender das nossas hipóteses diagnósticas, com base na anamnese e no exame físico, tá? Que é o fato? Como eu falei para vocês, os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes em insuficiência respiratória em sala de emergência ou no pré-hospitalar, eles são muito parecidos. O paciente vai chegar com graus variados de dispneia, esforço ou desconforto respiratório, podendo apresentar, depender, a gente está trabalhando aqui com dois grandes grupos de pacientes: o paciente úmido ou com gesto, uma insuficiência cardíaca agudizada, e o paciente seco, o DPOC. E começou. Minha internet começou a dar sinais de vida. Vamos ver se a gente consegue esperar aí uma conexão de internet. A gente continua. Bora, internet. Bora. Reconecta. Vamos lá. Vamos esperar aí. Tá, ser produtivo. Enquanto isso, eu acho que não está aparecendo. Eu não vou então nem falar muito para não
não ficar uma coisa meio vazia. Ah, mas dá para fazer isso. Tá bom, interessante. Vamos lá, vamos tentar aí fazer uma... Esperar a conexão de internet aqui. Esperar funcionar. Eu acho que a minha internet não está querendo colaborar comigo. Eu acho que a minha internet não está querendo colaborar comigo. É isso mesmo, né? É isso mesmo, Silvio. É isso aí. Não está funcionando esse negócio aqui. Olha, cara. Nossa, velho, que dificuldade, hein? Não era para ser assim, né? Ele era para funcionar. Ele era para funcionar. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar a nossa estratégia. Tá. Vamos ver se vai rolar agora. Pessoal, tô tendo problemas sérios com a minha internet aqui, tá? Eu vou tentar resolver isso aí a tempo, certo? Mas vamos lá, vamos ir até onde der. Então eu estava falando assim que os sinais clínicos, né, a anamnese, o exame físico e a clínica apresentada pelo paciente com insuficiência respiratória aguda, nesses dois grandes grupos de pacientes, paciente úmido com gesto numa insuficiência cardíaca agudizada e o paciente com DPOC, um DPOC exacerbado, os sintomas são muito parecidos, graus variados de dispneia, desconforto ventilatório, taquidispneia. O paciente com DPOC, ele pode apresentar tosse, pode ser oligoprodutivo ou não. O paciente com insuficiência cardíaca também pode apresentar tosse. Então, na nossa prática diária em sala de emergência, contar com uma boa anamnese, um bom exame físico para a gente tomar uma impressão diagnóstica curada é complicado. Na prática, isso é bem complicado. Do ponto de vista de exame físico, né, os dois pacientes, tanto o paciente com uma IC descompensada, um edema agudo, tá, nos seus graus variados de edema agudo, quanto o paciente com DPOC, eles podem apresentar crepitação na medida em que o paciente com DPOC tiver com algum processo infeccioso concomitante, e o paciente com insuficiência cardíaca, o edema agudo também pode apresentar crepitação, mais audível ou menos audível. Eu não vou entrar no grupo do asma, tá? Vou ficar mais focado no DPOC. A asma é fácil a gente identificar através da ausculta pulmonar com sibilos. Fica mais fácil de pensar nesse diagnóstico. Mas o DPOC pode... Acho que voltou, né? Acho que voltou. Se tiver ok, pessoal, deem um ok se está copiando. O áudio está bom, tá? Senão a gente reinicia aqui. Tá? Vamos tentar aí. Então, a anamnese físico nesses pacientes fica meio complicado. Do ponto de vista de dados vitais, a gente vai ter pacientes com graus variados, paciente com edema agudo pulmonar hipertensivo, ele pode estar mais hipertenso ou menos hipertenso, dependendo da etiologia, né, isquêmica, por exemplo. Paciente com DPOC também pode estar normotenso, pode estar hipotenso. Parâmetros hemodinâmicos, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, todos esses parâmetros eles alteram a depender da doença, da complexidade, da gravidade da doença. Então, paciente com gesto, com gesto, insuficiência cardíaca, e no paciente com DPOC asma. Tá, pessoal? Lembrando que essa aula aqui depois ela fica disponível no canal do YouTube, do Nexus Point of Care. Tá? O link está na bio e também no grupo do Telegram. Tá? Quem tiver interesse em depois pegar essas aulas, esse material vai ser passado para PDF, entra lá no grupo do Telegram e também pode baixar essas aulas depois. Tá? Compartilhem com a galera aí que estiver interessado em ouvir um pouquinho sobre ultrassonografia para fazer diagnóstico diferencial e vamos ver o que a gente consegue passar de interessante aqui. Tá? Uma gasometria arterial coletada no paciente insuficiência respiratória aguda, admitido em sala de emergência. Maravilha, beleza, Pedro? Para fazer esse diagnóstico diferencial, a gasometria pode estar normal, o paciente pode estar acidótico em graus variados, o paciente com DPOC pode reter mais CO2 ou não. Valeu, gente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Que o diagnóstico diferencial
para a gente pensar qual a etiologia da insuficiência respiratória desse paciente. Ele está numa insuficiência cardíaca descompensada? Esse paciente tem um DPOC? A gente está falando desses dois grupos de pacientes, o paciente com gesto úmido e o paciente seco, o DPOC. Na prática, seja no intra, seja no pré-hospitalar, a gente chegar e conversar e examinar esse paciente, muitas vezes, eu não estou falando assim, não é de vez em quando, é muito frequente a gente ficar em dúvida. E uma vez que a gente fica em dúvida em relação às hipóteses diagnósticas, a gente acaba fazendo uma propedêutica muito extensa e faz uma terapia muito ampla também. A gente precisa cobrir tudo que está na nossa mente. Então, quanto mais acertado, quanto mais focado a nossa hipótese diagnóstica, melhor. O grupo Telegram é Juliano Lima _emerge. Mas dá para entrar tá na bio. Socorrista Wagner. Tá na bio o link, tá? Entra na bio lá que você vai conseguir acessar. Então, assim, gera dúvida na prática médica diária. E quando a gente fica em dúvida em relação ao diagnóstico, a nossa terapia também meio que atira para tudo que é lado. Pessoal, isso que eu estou falando não é uma coisa minha, não, tá? É o dia a dia de colegas médicos que trabalham em sala de emergência, não é uma coisa eventual. A impressão diagnóstica, 2, 3, 4, 5 possibilidades diagnósticas, ela existe. E como eu falei, quanto maior nossas hipóteses, maior a nossa propedêutica, maior a nossa terapêutica. Em sala de emergência isso fica mais complicado ainda, com paciente em insuficiência respiratória grave, onde não nos permite uma boa anamnese, onde o exame físico fica comprometido, um paciente que está em choque, que a gente não vai conseguir absolutamente conversar com esse paciente, o exame físico fica muito comprometido. E o último estágio, o estágio mais grave do paciente em insuficiência respiratória, que evolui para uma situação de PCR, onde a gente não consegue fazer uma anamnese, não consegue fazer um exame físico e a nossa conduta fica à mercê de impressões. Então isso é bastante complicado. Então, resumidamente, do ponto de vista ultrassonografia point of care, na década de 90 lá começaram a surgir publicações na literatura trazendo então o uso dessa ferramenta, ultrassonografia, no pré-hospitalar, em cenários de conflitos urbanos, guerra, como uma ferramenta simplesmente que nos possibilitava separar grupos de pacientes graves, pacientes vítimas de ferimentos graves, e cuja etiologia do choque muitas vezes gerava dúvida. Então se usava a ultrassonografia na década de 90 para fazer o diagnóstico etiológico. Esse paciente traumatizado, politraumatizado, de um ambiente de guerra, de um ambiente de conflito, tinha um ferimento torácico importante como causa do choque, um ferimento abdominal importante como causa do choque, e lá na década de 90 surgiram os trabalhos relevantes na literatura que dizem que em última análise, evoluíram para um protocolo chamado de protocolo FAST, tá? Ultrassonografia focada no atendimento do paciente politraumatizado, no trauma. Tá? Em 2000, o Colégio Americano de Médicos Emergencistas publicou um guideline, então, juntando todos os usos da ultrassonografia em sala de emergência, para choque, para insuficiência respiratória, e por aí vai, procedimentos. Então, houve uma transição do uso da ultrassonografia nesses pacientes vítimas de traumas de conflitos urbanos, para o uso da ultrassonografia point of care no ambiente intra-hospitalar, para o uso clínico. Então, foi um caminho natural que se seguiu. O transporte aeromédico usa para monitorização, seja fetal, seja avaliação pulmonar, cardiológica, hemodinâmica, de pacientes em transporte aeromédico. Existem trabalhos na literatura mostrando que a telemedicina funciona com a ultrassonografia, na medida que as imagens são geradas à distância e as imagens são realizadas à distância e as imagens são interpretadas por médicos ou por profissionais capacitados para interpretar essas imagens. Ou seja, o uso da telemedicina como diagnóstico e terapêutico. A gente faz isso no Focus Project Brasil, que é um projeto de pesquisa que fizemos a primeira fase em Salvador, onde acadêmicos de medicina foram treinados para fazer a ultrassonografia, um protocolo de ultrassonografia multissistêmica, pulmão, veia cava e coração. Eles foram treinados para fazer isso durante o atendimento à parada cardiorrespiratória e essas imagens eram acompanhadas por mim em tempo real para fazer o quê? O diagnóstico de causas potencialmente reversíveis de parada cardiorrespiratória. Trabalho fantástico. Fizemos a primeira fase e não pudemos retomar esse ano ainda por conta do Covid. Mas é uma pesquisa que ela busca o quê? Responder
aquela pergunta do American Heart, dos guidelines. Faça o diagnóstico das causas potencialmente reversíveis. Então isso fica bem complicado no paciente parada cardiorrespiratória e a gente usa a telemedicina, a ultrassonografia através de telemedicina, para fazer esses diagnósticos. Então, a gente tem imagens feitas em ambulância de acadêmicos de medicina realizando esse protocolo, fantástico. E houve um grande impulso da ultrassonografia point of care com publicações do New England Journal of Medicine, da CHEST, com o protocolo Blue, que é o protocolo de insuficiência respiratória aguda. Então, assim, do ponto de vista de uso da ultrassonografia para diagnóstico etiológico de insuficiência respiratória aguda, a ultrassom ela vem com uma ferramenta que nos permite fazer grandes diagnósticos. É um paciente que está no edema agudo pulmonar, é um paciente que está seco, está no DPOC exacerbado, um broncoespasmo exacerbado, um TEP, uma embolia pulmonar, é um paciente que tem um tamponamento cardíaco levando à insuficiência respiratória aguda, é um paciente que tem uma sepse pulmonar levando à insuficiência respiratória aguda, é um paciente que tem um pneumotórax. E na medida que a gente usa essa ferramenta à beira do leito de forma precoce, a gente estreita as possibilidades diagnósticas e consegue focar a nossa terapia para aquilo que a gente está vendo. E o que a gente ganha com isso? O que o paciente ganha com isso? Tempo, pessoal. Se a gente está falando de um paciente com tamponamento cardíaco, com uma embolia pulmonar, onde a gente consegue aumentar a nossa acurácia diagnóstica, a gente consegue focar o tratamento. Então, em vez de demorar um tempão para se chegar naquele diagnóstico, muitas vezes já se perde esse paciente, já se perdeu, o paciente evolui para óbito. Quando a gente consegue diminuir essa janela de tempo e focar a nossa terapêutica para aquilo que o ultrassom está nos mostrando, a gente ganha tempo, a gente aumenta a possibilidade de salvar a vida daquele paciente. Em última análise, o que a gente quer é isso, pessoal. Em última análise, o que a gente quer é isso, é salvar a vida do nosso paciente. E a ultrassonografia, ela nos dá essa possibilidade muitas vezes. Uma pena que a gente ainda não faça isso com frequência, né? A ferramenta não é disponível em todos os serviços, não é todo mundo que tem acesso e precisa de treinamento, tá? Mas o nosso objetivo é mudar essa realidade. E voltando aqui para a nossa conversa, o tópico, ultrassonografia no diagnóstico etiológico de insuficiência respiratória aguda. Qual que é o nosso norte? Qual que é o que baliza esse nosso diagnóstico? Um trabalho publicado em 2008 na revista Chest, Bedside, Lung Ultrassom, ultrassonografia pulmonar no paciente crítico. Foi um trabalho feito pelo Dr. Daniel Lichtenstein, um intensivista francês, onde ele partiu de imagens ultrassonográficas, ele definiu padrões de imagens ultrassonográficas que se correlacionavam a determinadas patologias. Então, padrão X correspondia a tal patologia, padrão Y outra patologia. Então, isso virou um protocolo e um fluxograma. E qual que é a fisiopatologia desse protocolo? O que está por trás disso? A gente tem num pulmãozinho normal, pulmãozinho sem patologia aguda, muito ar, 99% de ar e quase nada de líquido. É alvéolo, né, e vascularização para circulação e troca gasosa. Mas é muito ar, 99% de ar. Num paciente que tem um pneumotórax, por exemplo, ocorre descolamento das pleuras e que entre a pleura parietal e a visceral tem ar. Então a gente tem 100% de ar num paciente com pneumotórax, naquele ponto onde a gente encosta o transdutor. Num paciente com derrame pleural, as pleuras também estão descoladas e no espaço entre elas tem líquido. Então a gente tem 100% de líquido num derrame pleural ou no hemotórax e nada de ar. Então, qual é o racional fisiopatológico das alterações geradas no exame ultrassonográfico pulmonar? É a alteração dessa relação ar-água que existe no pulmão. 99% de ar e 0 de água no pulmão normal, e na medida que diminui a porcentagem de ar e aumenta a porcentagem de água, surgem artefatos ao exame ultrassonográfico que nos permitem interpretar no contexto clínico daquele paciente que a gente está atendendo para uma impressão, para nos gerar uma impressão diagnóstica e, em última análise, uma tomada de conduta. Então foi isso que o Lichtenstein fez, ele nos deu esse caminho, esse norte de como usar a ultrassom pulmonar para inferir algumas hipóteses diagnósticas. Então, basicamente, o objetivo dele dessa pesquisa era realizar o diagnóstico etiológico. Qual a causa etiológica, a causa daquela insuficiência respiratória do paciente admitido. Então, basicamente, como é que foi feito isso? Ele fez o ultrassom pulmonar no paciente admitido em insuficiência respiratória e comparou os achados dele e um diagnóstico com um grupo de intensivistas plantonistas lá do CTI. Tá? Então, os intensivistas usaram
o nosso arsenal normal, anamnese, exame físico quando possível, e propedêutica de imagem, laboratório, raio-x, angiotomografia, tomografia e ecocardiografia quando indicado. Então, ultrassonografia versus todo esse arsenal propedêutico, tá? E apenas a ultrassonografia. Ele usou apenas a ultrassonografia, ele não conversou, ele não teve contato com esse paciente. Ele tão somente examinou e saiu de cena. E a equipe plantonista fez toda a anamnese, exame físico, coletou o laboratório, pediu exames e chegou no diagnóstico. Então comparou esses dois diagnósticos apenas com ultrassom e toda a propedêutica normal que a gente tem. E o ultrassom, o que o ultrassom comparou? O que ele avaliou? Basicamente, deslizamento pleural, os artefatos que são gerados ao exame ultrassonográfico. Se deslizava ou não os artefatos de parênquima, presença de consolidações, presença de derrame pleural, enfim, os artefatos gerados no exame ultrassonográfico. E quais são os pilares que embasam a impressão, o que gera uma impressão diagnóstica para a gente num paciente que a gente está examinando em insuficiência respiratória? Basicamente, a gente precisa entender essa sonoanatomia, como é que eu vou posicionar o transdutor, certo? O que tem atrás aqui da pele, dos arcos costais, o parênquima, na janela cardíaca. Então, entender a anatomia, a sonoanatomia e a fisiopatologia da doença. A gente tem que entender que o paciente em edema agudo pulmonar, ele tem líquido, extravasamento de líquido hidrostático. O paciente que tem um DPOC exacerbado tem um aumento do espaço alveolar, uma aeração, uma dilatação, uma ectasia. Então um tem mais ar, o outro vai ter mais líquido. Isso é a fisiopatologia das doenças. Os princípios físicos e técnicas. Ou seja, por que fica mais hiperecóico, anecoico, isoecóico? Por que acontece isso? Precisa entender, senão a gente não vai conseguir entender o que a gente está vendo. Como é que a gente realiza a técnica? Uma coisa é eu pegar um ultrassom e botar aqui e ver uma coisa. E ficar com aquela imagem ali. Outra coisa é eu fazer um rastreio amplo, de cima a baixo, na lateral, no dorso. O pulmão tem 1.500 centímetros cúbicos de área, se não me falha a memória, é isso. Então é um órgão muito extenso. Uma olhada pontual aqui e ali não me dá um diagnóstico nem de longe. Eu preciso rastrear, eu preciso entender a técnica de rastreio do ultrassom. E o pilar, talvez mais importante, é interpretar todas as imagens geradas no ultrassom no contexto clínico do paciente. Um paciente que está em insuficiência respiratória aguda, o ultrassom vai me dar uma informação. Se é um paciente que está saturando 100%, está conversando, é muito pouco provável que esse exame me gere alguma informação relevante. Então, as imagens geradas pelo ultrassom, elas precisam ser interpretadas no contexto clínico do paciente que a gente está atendendo. Senão fica complicado, senão a gente incorre em erro. Então, para o diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória aguda no paciente com edema agudo pulmonar, o trabalho do Lichtenstein, deixa eu olhar aqui para o lado que eu não lembro. Aqui, ó. A sensibilidade 97% e especificidade 95% para esses diagnósticos. Então, você veja que a acurácia geral do ultrassom para realizar o diagnóstico de edema agudo pulmonar fica em 90%, 97% de sensibilidade e 95% de especificidade. Então isso é muito além, muito acima do exame clínico, né? Ou se a gente fosse esperar um raio-x para fazer esse diagnóstico, tá? Então a gente vai ter basicamente a avaliação da linha deslizamento pleural, se as pleuras deslizam, tá? E a presença dos artefatos. No caso do edema agudo pulmonar, artefatos de linhas B. Então qual é o primeiro grande pilar? Qual é o primeiro grande pilar do diagnóstico do paciente com edema agudo pulmonar? O primeiro grande pilar, sonoanatomia, entender como é que é a anatomia dos arcos costais, da pleura, do parênquima, e a sonoanatomia e o princípio físico. Falei para vocês, um paciente em edema agudo pulmonar, o que ele tem? Ele tem um edema do septo interalular, que é desse tamanho geralmente. Quando existe o edema agudo pulmonar, existe um edema do septo e extravasamento. Então o que acontece? Naquele pulmão que era sequinho, tinha pouco ar, começa a correr extravasamento, começa a aparecer líquido. Esse líquido, ele é visto, ele é captado pela onda de ultrassom que passa do pulmão, da pele, do subcutâneo, passa pelo pulmão e vai lá para a profundidade. Essa presença precoce, esse edema discreto de septo interlobular, ou seja, a presença de líquido onde antes não existia líquido, ela é captada muito precocemente pela onda de ultrassom. Essa mudança de interface ar-água, o surgimento de água. Eu vou responder para o Aqui, ó, o Supremo aqui perguntou. Então, nesses casos, pode-se descartar
as propedêuticas, veja bem, quando a gente atende o paciente, a gente não tem um diagnóstico etiológico. Eu suspeito que o paciente possa estar fazendo edema agudo pulmonar. Eu vou auscultar e vou crepitar. Qual que é a propedêutica? Qual que é a propedêutica para o edema agudo pulmonar? Raio-X, excelente. A gente não vai levar esse paciente para uma tomografia. Geralmente o exame clínico, a ausculta clínica e o raio-x me dão o diagnóstico de um edema agudo pulmonar, uma área cardíaca aumentada. Mas veja bem, se o exame clínico me deixa na mão, quanto tempo vai demorar para fazer o raio-x? Quanto tempo demora? Eu vou pedir um raio-x. Quanto tempo demora? Depois vira o raio-x e aí vem... Essa é a riqueza da ultrassonografia. O edema do septo interlobular, o extravasamento de líquido hidrostático do edema agudo pulmonar, ele é extremamente a detecção precoce da onda de ultrassom, ela é precoce, ela é muito rápida. Havia ar, agora há líquido hidrostático, extravasamento, edema agudo pulmonar. Esse extravasamento ele é muito precoce. Tanto que existe um protocolo do Liechtenstein chamado FALS, que é expansão volêmica hemodinamicamente guiada. Se eu tenho um pulmão sequinho, limpinho, e eu preciso fazer muito volume para esse paciente, por exemplo, numa cetoacidose diabética, que eu tenho que dar muita água, muito volume, um grande queimado, que eu tenho que fazer muito volume, se eu for esperar o surgimento de um padrão de congestão ao raio-x, ou se eu for esperar um exame clínico, uma ausculta pulmonar com crepitação, para inferir que aquele paciente está ficando congesto, eu já perdi o tempo. Esse cara ele vai encharcar, ele já está encharcado. Se eu for esperar a propedêutica de imagem ou exame clínico. A detecção do ultrassom ela é extremamente precoce. Eu coloco o ultrassom, coloco o probe, vou fazendo a expansão volêmica e coloco o probe. Na medida que começa a extravasar líquido para esse septo interlobular, que ele começa a demaciar, o ultrassom, que antes via só ar, ele passa a ver uma interface diferente, ar-água. E ele detecta, e isso gera uma imagem em tela para mim. Eu interpreto essa imagem como o surgimento de líquido. Tá? Então a detecção do ultrassom é extremamente precoce. Isso é o princípio fisiopatológico do edema agudo pulmonar. Existem outras causas? Claro que existem outras causas. Nosso foco aqui agora é falar de edema agudo pulmonar. Então eu não vou ver isso no paciente com DPOC. O paciente com DPOC é um pulmão aerado, um espaçamento, um aumento do alvéolo, um aumento da área de... Esqueci agora o termo. Mas é completamente diferente. É ar, o DPOC é ar, e aqui eu vejo água. Tá? Outra coisa que também chama muita atenção do ponto de vista de fisiopatologia no edema agudo pulmonar. O edema agudo pulmonar, o paciente congesto, ele não vai estar congesto só aqui no ápice, nem só lá no dorso, só na base. Ele vai estar difusamente congesto. Essa é uma característica do edema agudo pulmonar. Então eu vou ver as alterações ao ultrassom em qualquer campo que eu toque, desde que seja já haja uma alteração mais importante. Tá? Mas eu vou ver isso em qualquer lugar que eu toque. Então esse é o primeiro grande pilar do exame ultrassonográfico. E aí, vamos para o segundo pilar aqui. E o que pode gerar? Eu falei para vocês, né, nosso foco aqui, mas o que também gera a linha B? A presença de um processo infeccioso, inflamatório. Veja bem, linha B, as linhas B geradas a ultrassom, que me falam a favor de congestão, com determinadas características, extravasamento de líquido. Esse líquido, eu falei para vocês, ele é hidrostático, no caso de um edema agudo pulmonar, mas se ocorre um processo inflamatório, ocorre também debris, líquido inflamatório, exudato. Esse exudato é líquido também, e ele também é captado pela onda de ultrassom. Então, eu vejo, da mesma forma que eu vejo no paciente congesto linhas B surgindo quando o paciente tem edema agudo pulmonar, eu também vejo linha B no paciente com um processo infeccioso, inflamatório. Tá? Mas aí vai ter uma diferença de topografia. Isso é uma coisa que diferencia, por exemplo, a IC, descompensada, o edema agudo pulmonar, de uma linha B de um processo infeccioso. O processo infeccioso ele vai estar localizado, lobular, 1 ou 2 lobos, mas ele não vai ser difuso, exceto na SARA grave. Mas aí é outro paciente, tá? A gente está falando do paciente agudo. Então, onde é que eu vejo linha B? No paciente com edema agudo pulmonar agudo, tá? E no paciente com processo pneumônico. A diferença das linhas B vai ser a localização, a topografia, certo? Segundo e terceiro pilar, fisiopatologia da doença, tá? Os princípios físicos, eu preciso entender os princípios físicos. O que é a linha B? A linha B, então, é um artefato hiperecóico, uma alteração da interface ar-água, que eu observo ao exame de ultrassom, e ela tem algumas características. Ela parece um raio laser, ela é branca, começa lá na pleura, ela move com o deslizamento pleural, a linha B também mobiliza.
ela atravessa toda a tela. Existem, então, essas alterações, esses princípios físicos que me permitem identificar aquele artefato e chamar ele de linha B, porque se não respeitar esses princípios, essas características, é outra coisa, não é linha B. Né? Pelo menos 3 ou mais linhas B no mesmo campo, né? No mesmo campo de osso, né? entre 2 arcos costais, 3 ou mais linhas B, faz de conta que isso aqui é uma linha B. Então, 3 ou mais desses artefatos me falam a favor de congestão, também outra característica, e a forma que eu realizo. Falei para vocês, uma coisa é olhar aqui e inferir um diagnóstico. Outra coisa é fazer uma varredura extensa, anterior, lateral, posterior. Então, quanto mais amplo for esse meu rastreio, mais acurada a minha possibilidade diagnóstica. Tá? E o terceiro é interpretar, o terceiro pilar é interpretar essas imagens no contexto do paciente que eu estou examinando. Tá? Então, esses 3 princípios, né? O princípio de fisiopatologia do edema agudo pulmonar, a sonoanatomia, o princípio físico fundamental também de princípio físico e técnica de realização do exame de ultrassom. E o terceiro pilar, que é interpretar essas imagens no contexto do paciente, quando a gente junta tudo isso, a gente consegue dizer que este paciente tem um edema agudo pulmonar, a acurácia superior a 90%, sensibilidade de 97%, especificidade de 95%. Então, se a gente comparar, existem artigos na literatura, trabalhos na literatura. Ih, cara, tá travando, né? O pessoal tá dizendo que tá travando demais. Gente, é minha internet. A minha internet é uma bosta. Minha internet é uma bosta, eu assumo. A minha internet é uma bosta. Vamos ir até onde der, tá? Até porque daqui a pouco eu tenho que voltar pro meu plantão, gente. Tá. Então, esses são os pilares do paciente com edema agudo pulmonar que a gente está avaliando em insuficiência respiratória aguda, certo? E vamos aí, vamos conversando e vocês podem ir perguntando e a gente vai tentando manter essa conversa aí, tá? E aí, qual é o outro grande grupo? O paciente com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, do ponto de vista de exacerbação dessa patologia. Eu vou falar da exacerbação não infecciosa, mas também poderia falar da infecciosa, tá? Então, o que o Lichtenstein trouxe pra gente? No fluxograma dele, o paciente ele vai ter o lung slide presente, deslizamento pleural presente, vai ter um padrão de linhas As diferente do paciente com edema agudo pulmonar, que tem um padrão de linhas Bs, ou seja, congestão, líquido no interstício, edema, etc., pulmonar. O paciente com DPOC, ele vai ter a própria fisiopatologia da doença pulmonar obstrutiva, é um aumento da área de alvéolo, do septo alveolar, um aumento e uma expansão e aumento de ar, presença de ar nesse pulmão. Para o diagnóstico de DPOC, lembrando que o Lichtenstein apenas examinava esse paciente com ultrassom, ele não tinha contato, ele não conversava com esse paciente. Ele então somente ia à beira do leito, passava o ultrassom, ele realizava o Blue Protocol nos pontos específicos e apenas com o exame do ultrassom, a sensibilidade para o diagnóstico de DPOC foi de 89% e a especificidade de 97%. Então é um exame altamente acurado, acima de 90%, para a gente fazer o diagnóstico de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, do ponto de vista de exacerbação não infecciosa. Tá? Lembrando que a gente está comparando esses 2 grupos de pacientes, o paciente com gesto, o paciente úmido, e o paciente com DPOC, o paciente seco. Então, acurácia, sensibilidade e especificidade elevadas também para fazer esse diagnóstico usando tão somente a ultrassonografia. Certo? Ponto de vista de princípios. Primeiro pilar aqui, ó. Estou passando um slide aqui. Então, qual é que é o primeiro pilar? É a sonoanatomia e a fisiopatologia. Da mesma forma que o edema agudo pulmonar, a gente precisa entender a anatomia dos arcos costais, entender o que é a sombra acústica que vai ser gerada quando a gente examina aquele paciente, fugir dela, andar no maior eixo, né, com o transdutor transversal ao osso. São princípios de sonoanatomia que precisam ser entendidos. E fisiopatologia, que é o aumento do espaço do alvéolo e aumento da presença de ar. Fisiopatologia do DPOC. Que outras patologias cursam com linhas As, que é o padrão. Pneumonia também pode cursar com linha A. Pneumonia não. A embolia pulmonar maciça, o pneumotórax. Então, fisiopatologia. O segundo e terceiro pilar do DPOC, a gente vai entrar especificamente como é que é o processo fisiopatológico da doença DPOC.
aumento do espaço alveolar, aumento da presença de ar. Então, diferente do edema agudo pulmonar, que a gente tem extravasamento de líquido, a gente tem aqui um aumento do volume de ar no espaço alveolar. Então, a gente tem uma exacerbação do artefato de reverberação da linha pleural, ou seja, as linhas As. A gente tem um aumento dessa reverberação. Completamente diferente, o oposto do paciente congesto. Então, esse aí é o princípio de fisiopatologia da doença. A técnica para realizar o exame é a mesma, a gente tem que varrer. Quanto mais a gente varrer, em vez de olhar aqui e inferir um diagnóstico, quanto mais a gente varrer esse pulmão anterior, lateral e posterior, maior a acurácia do nosso exame. A gente tem que lembrar que o padrão de linhas As, que é o padrão do DPOC, ele vai estar presente também no pulmão normal, também padrão de linhas As, no paciente com TEP, também um padrão rico, linhas As, todo o pulmão, e no paciente com pneumotórax, padrão de linhas As. Então, e aí o que vai diferenciar muitas vezes vai ser deslizamento pleural. Então a gente precisa entender também essa técnica. E o terceiro pilar, que é importante também, que é entender essa imagem gerada pelo padrão do paciente com DPOC, o perfil A, padrão A, no contexto clínico. Tá? A gente jogar essas imagens no paciente que não está em insuficiência respiratória e inferir que isso aí é patológico também é errado. A gente tem que usar essas imagens no contexto clínico do paciente, que está em insuficiência respiratória aguda, para separar esses dois grupos de pacientes. O paciente úmido, congesto, né, com padrão de linhas B, e o paciente seco, DPOC, com padrão de linhas A. Então, é um diagnóstico que ele é feito à beira do leito enquanto a gente examina esse paciente. Tá, pessoal? Então, lembrando, então, assim, ó, diagnóstico diferencial do edema agudo pulmonar, paciente congesto, para o DPOC, paciente seco. DPOC, edema agudo pulmonar, o trabalho do Lichtenstein, Blue Protocol, 97% de sensibilidade e 95% de especificidade para o diagnóstico de edema agudo pulmonar. Lembrando dos pilares, né? De sonoanatomia, fisiopatologia, princípios físicos do ultrassom, técnica e interpretação de imagens no contexto do paciente. E o paciente com DPOC, sensibilidade de 89%, especificidade de 97% para o diagnóstico de DPOC, usando apenas a ultrassonografia point of care. Mas não podemos fugir, não dá para fazer o que o Lichtenstein fez. Ele tão somente usou as imagens de ultrassom. A gente tem que usar as imagens no contexto do paciente. E a gente pode simplesmente olhar as imagens pulmonares e pensar nesse diagnóstico, mas quanto mais multiorgânico, multissistêmico for o nosso exame, mais acurada a nossa resposta diagnóstica. O que eu quero dizer com isso? Se eu olhar só pulmão, a chance de eu acertar o diagnóstico é muito grande, a acurácia é de 90%. Agora, se eu uso o ultrassom para fazer um exame multiorgânico, multissistêmico, o que eu estou falando? É olhar pulmão, olhar veia cava. Vamos lembrar, por que veia cava, pessoal? A veia cava inferior, na imersão dela no átrio direito, é um preditor de volemia, ou seja, de um paciente que está num evento obstrutivo, num choque obstrutivo ou cardiogênico, a cava vai ter um diâmetro e comportamento, e no paciente que está num choque distributivo ou séptico, ela vai ter outro diâmetro e outro comportamento. Então, juntar a informação de imagem pulmonar com veia cava e, por último, a imagem cardíaca, o ecocardiograma feito à beira do leito, um exame focado, aumenta demais a minha acurácia para a gente fechar esse diagnóstico. Além do que nos permite fazer diagnósticos diferenciais de insuficiência respiratória aguda. Já é, pessoal? É importante. Tem trabalhos na literatura aí, estudos isolados, ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas mostrando aí que a especificidade, sensibilidade, especificidade e acurácia são elevadíssimas para esses diagnósticos. Tá, já é, pessoal? A gente não vai entrar nesses detalhes agora, mas fica aí acima de 95% de sensibilidade e especificidade, 94% de especificidade e especificidade, 94% de sensibilidade e 92% de especificidade em ensaios clínicos randomizados. Tá? Então, a conversa hoje foi rapidinha sobre diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória aguda usando a ultrassonografia point of care. Tá? Essas aulas, essa conversa, ela também vai estar numa apresentação de slide que vai ficar disponível na página do Next Point of Care do YouTube e no canal do Telegram que está aqui na nossa página, na nossa bio. Ok, pessoal? Então, forte abraço, a gente se vê amanhã com outro tema outro assunto relacionado ao exame ultrassonográfico para fazer o diagnóstico de insuficiência respiratória aguda. Tá joia? Forte abraço, pessoal. Até amanhã.